Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo de estudos, analisaremos a datação e canonicidade da Carta de Tiago. Convidamos que os que prestigiarem o canal acompanhem este estudo bíblico com o uso da Bíblia. Os textos utilizados neste estudo foram retirados da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. A morte de Tiago Menor, apóstolo, filho de Alfeu, foi documentada pelo historiador Flávio Joséfo em suas Antiguidades Judaicas, redigidas em Roma no século I. Sua morte se deu através de Anano, filho do sumo sacerdote Anás, que aproveitou a sucessão do procurador romano Festo pelo seu sucessor Albino. Tiago foi morto por lapidação em 62 d.C. A carta foi escrita antes desta data. Escrita para os judeus da diáspora, cuja perseguição se deu em 44 d.C., e não havendo referência ao Concílio de Jerusalém presidida pelo próprio Tiago, que se deu em 49 d.C. A escrita da carta se dera entre 44 d.C. e 48 d.C. A carta recebe canonicidade pela sua escrita no primeiro século e por ser escrita por um apóstolo ou pessoa que conviveu com Cristo na terra. Não há dúvidas de que a canonicidade da Carta de Tiago tem a sua fonte na autoridade apostólica. Por isso, consideramos que Tiago Menor, apóstolo, filho de Alfeu, é seu autor. A autoridade apostólica confiada a Lucas e Marcos foi dada por Paulo e Pedro, e a Carta de Tiago foi escrita pelo próprio apóstolo ou por alguém abaixo de sua autoridade. De acordo com a Segunda Confissão Helvética de 1566, temos que cremos e confessamos que as escrituras canônicas dos santos profetas e apóstolos dos dois testamentos são a verdadeira palavra de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 20. Nomeadamente, temos os 12 apóstolos de Mateus capítulo 10, versículo 2, acrescidos apenas por Matias, em Atos, capítulo 1, versículo 26, e Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 11. Matias substituiu Judas, que era o filho da perdição, mas Paulo é um caso especial de teleologia, o apóstolo dos gentios. De todo modo, Paulo reconhecia a autoridade dos apóstolos, conforme Gálatas, capítulo 2, versículos de 7 a 10, e era reconhecido também, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. A apostolicidade será critério para o reconhecimento dos escritos canônicos. O número dos 12, com exceção paulina, não foi alterado na Bíblia. Consideremos a escatologia de João, a coroa de 12 estrelas da mulher vestida de sol, conforme Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, de acordo com Kistemaker. A coroa de 12 estrelas representa o povo de Deus, exemplificado nos 12 patriarcas da era da Antiga Aliança e nos 12 apóstolos dos tempos da Nova Aliança. O número 12 é uma descrição do povo de Deus. Observe a diferença entre a glória cósmica dessa mulher e o brilho humano da grande prostituta. A coroa das 12 estrelas, que coroam a igreja, referencia os apóstolos. Este número é fixado, mesmo considerando a extraordinária, mas aceita apostolicidade de Paulo. Com a ideia de que o escritor da carta de Tiago não seja o apóstolo, mas um irmão do Senhor como sendo um terceiro personagem apóstolo, teríamos que considerar que o colégio apostólico foi ampliado, senão o texto não seria canonizado. O trecho de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 5 a 8, na verdade, equipara a aparição de Jesus ressurreto a Cefas, conforme o versículo 5, a Tiago, versículo 7. Passamos à comparação textual. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Ora, nem Cefas nem Tiago estão fora do escopo apostólico. Jesus apareceu a eles e aos apóstolos, incluindo posteriormente eles mesmos. Se este Tiago fosse o irmão carnal de Jesus e este momento fosse o da consagração de sua autoridade, incluindo a liderança da Igreja de Jerusalém sobre os apóstolos, teríamos a confirmação conjectural de que o colégio apostólico não estava fechado nos 12. Aliás, nesta mesma ocasião, diz o texto, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez,
dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, conforme o versículo 6. Se esta aparição for credencial para que a carta de Tiago tenha sido escrita pelo Tiago, irmão carnal de Jesus, considerando que as Escrituras estão fundamentadas nos apóstolos e profetas, conforme a segunda confissão helvética, temos o testemunho de centenas de apóstolos. Mas como a Bíblia é autoexplicativa, entendemos que Paulo estava contextualizado aos apóstolos após citar nominalmente Cefas e Tiago, pois temos no texto: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, conforme o versículo 9. Seria o Tiago, irmão carnal do Senhor, denominado apóstolo ou equiparado aos apóstolos? Nominalmente não. Seria Tiago, irmão carnal do Senhor, chefe da igreja de Jerusalém e com lugar de fala entre os apóstolos? Se o número de apóstolos estiver fechado em número de 12 e se não existe sucessão apostólica, não será possível. Este trecho de 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 5 a 9, é harmonizado com Gálatas capítulo 2, versículo 9. Diz o texto: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputadas colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Tiago, Cefas e João eram apóstolos. Apenas 2 Tiagos foram nomeados apóstolos: o filho de Zebedeu e o filho de Alfeu. O apelo está em Gálatas capítulo 1, versículo 19, que diz: E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, filho de Alfeu, era filho de Maria de Clopas. O nome Clopas pode ser transliterado para Alfeu na língua hebraica. O nome Tiago, filho de Maria, irmã da mãe de Jesus, aparece em Mateus capítulo 27, versículo 56, Marcos capítulo 15, versículo 40 e Lucas capítulo 24, versículo 10, todos os sinóticos. Se Maria era tia carnal de Jesus, então Tiago, o menor, o apóstolo, era seu primo. No mundo judaico, primo era reconhecido como irmão. Abraão era tio de Ló, conforme Gênesis capítulo 11, versículos de 27 a 31. Mas em Gênesis capítulo 13, versículo 8, Abraão é chamado irmão de Ló. Nas traduções de Almeida Corrigida, tradução ecumênica da Bíblia e Nova Versão Internacional. O mesmo acontece em Gênesis capítulo 14, versículo 16. Ló chamado irmão de Abrão. Nas traduções Almeida Corrigida e tradução ecumênica da Bíblia. Na AVI a tradução chama-se parente. Se Tiago, chamado irmão do Senhor, não for Tiago, filho de Alfeu, o menor, haveria então no mínimo uma cátedra de 13 apóstolos, excetuando Paulo. Porém, o ministério da palavra em Jerusalém era dos 12. Conforme diz o texto de Atos, capítulo 6, versículo 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Além disso, no juízo, a Nova Jerusalém terá 12 pedras fundamentais, que levam os nomes dos apóstolos, como diz o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O Concílio de Jerusalém, em Atos 15, demonstra que Tiago tomou a palavra, como consta em Atos capítulo 15, versículos de 13 a 21. Este é o mesmo Tiago que estava em Jerusalém, que recebeu Paulo, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 19, e que é chamado de apóstolo. Dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, havia apenas Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu, primo, ou seja, irmão do Senhor. Com isso, acreditamos que a carta não foi escrita por outra pessoa senão Tiago, apóstolo, filho de Alfeu, filho de Maria de Clopas, Alfeu ou Tiago menor. Ou pelo menos teria sido escrita por um ajudante do próprio apóstolo, que estaria debaixo de sua autoridade apostólica. O Tiago que aparece em Atos e Gálatas não está debaixo de nenhuma autoridade apostólica, pois ele mesmo era uma autoridade, chamado de coluna pelo próprio apóstolo Paulo. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal.
Pedimos que participem com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.